tarde a todos. É importante a gente falar sobre esse caso, essa repercussão que deu a respeito desse caso, porque é importante a gente dizer, nós fomos a primeira equipe a sair na frente com essa informação, né, do assassinato dessa diretora aposentada. Acompanhamos toda essa investigação desde perto, né, a aposentada Márcia Feliciano Costa, 59 anos, no qual estava junto com a filha Michele Feliciano, apontada aí como a principal suspeita desse caso. Mas antes de tudo, Lute, é bom a gente ressaltar o seguinte: sempre quando a gente trouxe essa informação no Cidade Alerta, já havia uma suspeita de alguma coisa estranha quando tudo aconteceu. Você mesmo foi, só para a gente recapitular essa história, você foi até lá, você conseguiu ir na área de lazer e conseguiu, só a gente tem a imagem dela saindo com o advogado. E aí começou a conversar com os advogados, com os vizinhos que relataram aquela coisa, sai Gustavo, para Gustavo. Quer dizer que posteriormente, depois a polícia entendeu que tudo aquilo era um álibi. Exatamente, Pagliani. Ela tinha forjado ali dentro uma discussão, um pedido de socorro, que mais tarde seria relatado à polícia, e aí colocaria uma terceira pessoa na cena do crime, que foi descartado pela investigação. Você disse bem, desde o início, a gente já suspeitava da participação dela por conta do que aconteceu dentro dessa área de lazer. A gente registrou ela saindo ali da área, a primeira vez que ela foi com a polícia até o local, ela tinha ferimentos em várias partes do corpo. E isso já chama atenção, porque o vizinho que entrou para ajudar a socorrer também, ele não tinha nenhum ferimento no corpo. E o advogado disse que ela tinha esses ferimentos por conta da tentativa de socorro ali dentro do banheiro. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é isso que você disse. Esse grito, para Gustavo, sai Gustavo, e segundo o vizinho, foi ela que gritou, o vizinho reconheceu a voz dela. Ela poderia ali tentar disfarçar que a mãe teria gritado, mas de fato o vizinho disse que o grito era dela. Então, essas coisas chamaram a atenção da polícia, esses pontos aí chamaram a atenção da polícia, que já apontava ela como suspeita. Lud, vamos pontuar, que eu acho que para o telespectador é até interessante a gente cadenciar tudo isso. O que eu estou conversando com a Lud, porque nós aqui do estúdio falando uma coisa, a Lud na rua buscando outras informações e a gente juntando toda essa história. Posteriormente a isso, o que também causou estranheza é a questão do horário em que acontece a morte da mãe e o horário em que policiais e bombeiros foram acionados. E posteriormente, deixa eu já inserir nesse contexto que a gente vai discutir isso também, quando nós conseguimos aquele vídeo exclusivo mostrando o que teria acontecido naquela cena daquele crime, né? Possível crime. Marcas de sangue para todo lado, o vidro do banheiro estilhaçado, quer dizer, não batia muito com aquela coisa, porque havia ali indícios de que poderia ter acontecido uma briga, né? Sim, a gente teve acesso, né, o Pagliani, ao boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, que já indicava que ela estava, o corpo da Márcia estava já apresentando rigidez cadavérica. O vizinho ouviu esse grito por volta das 9h30 da manhã. Ela só chamou o vizinho para ajudar no socorro por volta das 11 horas. Ou seja, 1h30 depois. Então, esses pontos também foram relevantes para a polícia. E aí vem a informação, né, o Pagliani, que a gente recebia aqui na nossa redação, e a gente, com toda a experiência policial, a gente deu esse caso em primeira mão, porque até então o boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. E ela, a Michele, aparecia como vítima nesse boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência feito pela Delegacia de Defesa da Mulher, foi o primeiro documento feito pela polícia, e a gente recebeu ele, né, Pagliani, e a gente já suspeitava ali por conta desses pontos e que a polícia também já estava analisando. E aí a gente foi até o local para buscar mais informações e com o passar do tempo a gente foi recebendo essas informações graves, e que a polícia mudou aí a natureza, né, do boletim de ocorrência, que até então foi registrado e era investigado como morte suspeita, passou a ser investigado como homicídio pela Divisão de Homicídios de Ribeirão Preto. Uma coisa também importante, você está falando, estou lembrando, quando eu conversei com o Araújo, que é o diretor da DEIC aqui de Ribeirão Preto, ele relatou coisas que são meio absurdas, não é? Houve a briga entre elas lá, a faca de cozinha que elas estavam utilizando para decorar aquele ambiente que é a área de lazer, e que, olha só o absurdo, isso relatos do Araújo, que é o diretor, nosso delegado-diretor responsável pela DEIC. Disse, Lud, que depois que ela acabou ferindo a mãe, e nós vimos aqueles ferimentos graves, né? Ela ainda parou, por isso daquele tempo entre a morte e acionamento de socorro,
foi encher bexiga ainda, quer dizer, ela parou para pensar, refletir e tal, quer dizer, mostra uma frieza muito grande, né? Sim, agora, o Pagliani, a gente vai trazer daqui a pouco com o Gustavo Batista, que vai estar com o delegado, mas a informação que chegou agora é que o laudo apontou que ela foi atingida por 20 facadas. A gente percebe naquele vídeo forte, que a gente não pode mostrar, mas que tem um ferimento grave no pescoço, foi uma facada profunda, mas a mãe foi atingida por 20 golpes de faca, indicando aí que a Michelle estava com muito ódio. A gente vê aí esse vídeo no ar, Pagliani, e é isso que você citava, né? Quando a gente recebe esse vídeo, e a gente tinha essa preocupação aqui, né, Pagliani? Será que ela é suspeita? Será que não é? Nós trouxemos a informação, ela ainda como vítima ali de toda a história, mas a gente já desconfiava de alguma coisa, mas com certo receio. E quando a gente recebe esse vídeo que tinha um ferimento profundo no pescoço, chama a nossa atenção, porque não, esse ferimento não seria por estilhaços, porque é um ferimento muito grande no pescoço. E aí a gente vê ali, a área foi lavada, a área de lazer foi lavada pela Michelle e tem sangue por todas as paredes, muita bagunça, um cenário de muita violência, indicando ali que ali teria acontecido uma briga, né, Pagliani? E ainda a informação de que teria uma facada na nuca, né? Atenção, vamos abrir aqui o nosso telão, Lud. Vamos lá, porque o Gustavo já chegou, está com o diretor, o doutor Araújo, que é o diretor da DEIC. Ô, produção, pode virar o sinal para o nosso Gustavo, a informação ao vivo. Isso, Gustavo. Solta aí para a gente, então, o relato, o resumo do que o delegado da DEIC tem a dizer depois de toda a prisão, dessa rapidez na investigação da polícia, desde quando aconteceu o crime até a prisão, efetivamente, que nós cobrimos isso com exclusividade em primeira mão para todo mundo. Olha só, Pagliani, boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral, também a Ludmila que está aí no estúdio. Eu estou aqui do lado do doutor Araújo porque acabou de sair este laudo aí que já lá atrás já alertava a Polícia Civil que algo de estranho havia acontecido e realmente acabou de sair o laudo oficial. E aí esse laudo oficial traz algo ainda mais chocante, pelo menos 20 facadas que a filha teria atingido, né, a mãe. É isso mesmo, doutor? Exatamente, o laudo constata que foram efetuadas 20 lesões pérfuro-cortantes que são causadas por faca, além daquela que foi o esgorjamento na frente aqui do pescoço, né? Então, lesões, muitas dessas facadas foram no antebraço e nas mãos, são lesões de defesa, né, que a vítima tentou se defender, e a filha também apresenta algumas lesões, mas lesões mais roxeamento, tal, porque elas devem ter se atracado ali, entrar em luta corporal, tal, e daí as lesões que ela apresentou. Mas a vítima nos surpreendeu no fato de tanta facada e também todos os dentes da frente foram quebrados, segundo o laudo do IML. O que isso indica, doutor? O senhor mesmo já disse um pouco agora, né, que seria uma defesa ali da mãe, né? Realmente essas lesões indicam que houve uma briga e a mãe teria tentado se defender. Isso é o que ele nos relata, né, a forma como que o corpo foi encontrado, né? Essa constatação dessas lesões de defesa nos dizem isso, que houve uma luta primeiro ali, uma briga, a mãe tentando se defender. E claro que diferente daquilo que ela nos disse primeiro, né, de que foi apenas uma desavença ali, uma briga que aconteceu entre as duas, mas que ela usou a faca e ela parou por aí, né? Então, até então, nós achávamos que fosse somente o esgorjamento, só o corte aqui, mais não. Ela usou de muita facada, de muita violência contra a mãe. Em relação a tudo isso que indicou dentro do laudo, doutor, isso torna ainda mais grave o crime. Com certeza ela já deve estar respondendo agora por homicídio, né? De morte suspeita, passou já para homicídio. É homicídio qualificado, muito provavelmente porque não teve a defesa da vítima e utilizou lá, né, de algo que possibilitou essa defesa. Se torna um homicídio qualificado com vários itens, né? Com várias qualificadoras? Exato, com várias agravantes, né? Porque o inquérito ele é feito aqui na Delegacia de Homicídios, né? Pela equipe de homicídios, e ele é chefiado pelo Dr. Fernando Bravo. Com certeza, nesses últimos 30 dias que nós temos agora para finalizar o inquérito,
serão apresentadas então todas essas agravantes. São as condições, né, que levam, o que é que causou, além disso, que meio que ela usou, né, para cometer esse crime. Então, todas essas formas aí são agravantes. O meio cruel, uma forma, né, o motivo fútil, totalmente fútil, quer dizer, são agravantes que vão chegar depois, que a justiça, claro, que vai resolver. O caso já está sendo tratado como homicídio. Exato, é um homicídio qualificado, sem dúvida. E nós devemos terminar o quanto antes esse inquérito, já que praticamente já está pronto, faltando apenas o depoimento de algumas testemunhas, alguns vizinhos que estavam ali e que devem acontecer agora durante a semana. E o senhor comentou a respeito do motivo fútil. Dentro do que ela apresentou aí nos depoimentos, né, entre as divergências e depois a confissão que aconteceu na última sexta-feira, explica pra gente o que aconteceu nos depoimentos dela, e ela teria realmente revelado esse motivo pelo que vocês tiveram de informações? Olha, a justificativa dela para tanta raiva, tanto ódio, foi um assunto que, segundo ela, a mãe tocou, que é referente a uma festa de 15 anos que aconteceu, eu não sei se com a filha dela ou com outra pessoa, que a mãe insistiu em falar sobre isso, mas ela não queria que a mãe tocasse nesse assunto. E dali, então, saiu esse surto aí que fez ela, né, cometer esse crime bárbaro, né, de uma forma repentina, né, até então, porque parece, e nas conversas que nós tivemos com alguns familiares, pessoas mais próximas, que as duas tinham uma convivência normal, de mãe e filha, natural, né? Muito comum, e nada assim que chamasse atenção e justificasse um ato tão cruel como esse, né? Explica pra gente o que aconteceu nesses depoimentos aí que indicaram vocês e de forma que vocês conseguiram chegar até essa confissão, doutor. Inclusive, depois da confissão, vocês foram até onde teria acontecido, onde aconteceu este homicídio, e lá ela até revelou onde guardou, escondeu, na verdade, né, a arma do crime. Sim, primeiro ela trouxe uma versão, né, do crime, como aconteceu, como ela havia dito, que ela limpava o quarto enquanto a mãe limpava o banheiro, ela ouviu um barulho, foi lá ver, a mãe estava caída tal, e morta já. Não tinha outra notícia, então, quer dizer, para nós não tinha muita explicação aquilo não tinha muito... para a delegacia de homicídios, isso aí realmente não aconteceu desse jeito. Então, o que ajudou, com certeza, a polícia foi o fato da médica que fez o primeiro, o serviço de verificação de óbito, que nos ligou, entrou em contato com a polícia e falou, olha, as lesões aqui não são só de vidro, de box, não, aqui tem lesão causada por faca, e faca pequena. E daí, então, nós chamamos ela para conversar novamente, e aí ela acabou confessando, e o pessoal da investigação esteve com ela lá no local, na área de lazer, e ali ela indicou onde que ela guardou a faca que ela usou contra a mãe. Então, a faca ainda apresenta alguns vestígios de sangue e já foi encaminhada para o Instituto de Criminalística, onde vai ser constatado, então, que aquele sangue é da vítima e a faca é a que foi realmente usada para matá-la. Ela apresentou muita frieza durante todo esse tempo? Durante a sua confissão, sim. Ela até relatou, foi gravado o depoimento dela, e ela falou com uma certa tranquilidade, mostrando que estava nervosa ainda, parecia tão, quando ela tocou nesse assunto, mas nenhum motivo assim de sentimento, de arrependimento ou coisa parecida. Doutor, o que acontece com ela a partir de agora? Ela já foi presa na última sexta-feira. A prisão deve se tornar preventiva quando? O que acontece a partir de agora? O senhor comentou, inclusive, que aguarda o laudo da faca, aguarda também outros depoimentos, né? Quais são os próximos passos em relação a esta mulher, né, investigada, acusada do homicídio da mãe, e também em relação às investigações que acontecem aqui dentro da Polícia Civil? A prisão temporária, ela se encerra em 30 dias. Enquanto nesse período, é um período que nós temos para encerrar o inquérito também, e praticamente com a chegada dos laudos, de algumas extrações de celulares que foram apreendidos, talvez a gente consiga concluir nesses 30 dias. O delegado, Dr. Fernando Bravo, em seguida, com certeza, já vai relatar esse inquérito e pedir, então, à Justiça a prisão preventiva.
Então é bem provável que ela continue presa. Hoje ela está na delegacia de São Joaquim da Barra e com a conclusão do inquérito ela é transferida para alguma penitenciária que nós ainda não sabemos. Por que é importante ter este laudo da faca, ter os depoimentos dos vizinhos e também essa perícia dos celulares? Os laudos são assim, provas técnicas, né? O inquérito policial precisa de uma prova técnica para mostrar como que tudo aconteceu e que instrumento que foi usado e quem que é o autor. Então são as circunstâncias do crime que são levadas para o inquérito policial, né? Então, as testemunhas, algumas pessoas que ouviram alguma coisa, ou que entraram naquele local que isso aconteceu logo em seguida, né, também são importantes para que elas nos relatem o que aconteceu ali. E aí, dentro de tudo isso, como você mesmo disse, né, em 30 dias deve sair toda essa conclusão. Doutor, a gente conversou, inclusive, quando no final do inquérito do caso Larissa, né, o senhor comentou de uma forma assustadora, né, que aquele caso havia assustado o senhor. Eu quero fazer a mesma pergunta agora, né, nesse andamento, né, nesse desdobramento que aconteceu nesse caso agora, né, da mãe com a filha, né, qual que é a avaliação do senhor como um policial civil experiente na área? Olha, é assustador, né, como sempre um caso como esse de mãe e filho no caso lá, a mãe contra a filha, a mãe contra a nora, nesse caso hoje que nós temos da filha contra a mãe, isso causa um sentimento sabe, a gente fica muito preocupado com o lado ser humano, né? As pessoas até então, quando a gente fala o nome de mãe, fala o nome dos pais, a gente até se emociona, né? Mas não foi isso que nós percebemos nela. Então, para a equipe de homicídios que está acostumada a lidar com esse tipo de crime, causou também, poxa vida, é uma coisa diferente, né? Nos causa, né, é assustador, né? Saber que ainda pode ser que aconteça esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, é um caso que aconteceu. É mais um caso para a gente aprender, né? Então, cada caso que vem novo desse é um aprendizado e isso que importa. A polícia, ela tem pressa. A polícia precisa, o quanto antes, resolver o crime, né? Não pode levar muito tempo, porque quanto mais rápido a gente consegue juntar as provas, é melhor para aqueles que vão julgar depois, né? Então, o nosso trabalho é esse, a equipe aqui de investigações da Delegacia de Homicídios, chefiada pelo Dr. Fernando Bravo, está de parabéns pela rapidez em que ela solucionou esse crime. Muito obrigado. Conversei com o doutor Araújo, responsável pela Polícia Civil aqui em Ribeirão Preto. Trouxe informações importantes aí pra gente, né? Agora o laudo realmente confirmando que não foi somente uma simples briga, foi realmente ali algo muito mais grave, né? Pelo menos 20 facadas esta vítima, né? A mãe pode ter levado aí da filha, Pagliani. Obrigado, viu, Gustavo? Agradeço aí ao doutor Araújo, parabenize ele e toda a equipe, Fernando Bravo, doutor Fernando Bravo, os investigadores, todo mundo que se envolveu nisso, porque foi um crime que aconteceu, a resposta veio rápido. Agora, Lud, vamos lá. Enquanto a gente tem aí a imagem que mostra você tentando entrevistar a Michelle no momento que ela chega na delegacia, uma coisa assusta, 20 facadas. Poxa, 20 facadas, você precisa fazer 20 movimentos bruscos em cima de uma mulher que é a sua mãe, quer dizer, ainda há um relato. Outro ponto. Poxa, elas tinham uma vida economicamente, não digo tranquila, mas estava controlado, quer dizer, tinha renda, quer dizer, como é que pode uma pessoa surtar e matar a mãe com 20 facadas desse jeito? A Márcia trabalhou como diretora de escola há muitos anos, né? E aí, quando aposentou, montou uma lojinha na frente de casa, ajudava a filha também na decoração de festas, era nesse local, na área de lazer, que aconteciam as festas. A Michelle também tomava conta de algumas coisas ali no condomínio onde mora. E as pessoas estão muito assustadas com o que aconteceu. E é o que você disse que a gente falava, né, Pagliani? Ela estava certamente tomada por muito ódio. Porque 20 facadas, você tem tempo para pensar, né? Uma briga. E aí, essa briga teria acontecido, o doutor Araújo reforçou isso, por conta de uma festa de aniversário da filha de 15 anos. E aí, lá na área de lazer, certamente essa discussão voltou à tona. Elas já tinham tido uma discussão e certamente lá essa discussão voltou à tona. E ela teve tempo para armar tudo, né, o Pagliani? Ela gritou para despistar as pessoas ali. Ela limpou porque a área estava molhada.
ela teve tempo para limpar, ela armou toda a cena ali, isso que chamou a atenção. Quando a gente encontrou com ela na delegacia, naquele primeiro momento, na delegacia não, na verdade, na área de lazer, foi a primeira vez que ela foi lá levando a polícia. A polícia queria saber como é que era o cenário lá, então os policiais foram até o local. E aí já desconfiaram de alguma coisa. No outro dia, quando ela volta para a delegacia e que eles já têm esse laudo, na verdade, que a médica disse, já olha, dito, na verdade, né, que foi um ferimento por faca, né? Isso não foi estilhaço, isso de fato foi golpe de faca. Aí ela voltou para a delegacia e lá ela confessa no interrogatório que matou a mãe por conta dessa discussão. E aí, nesse momento aí, Pagliani, a gente estava ao vivo no Cidade Alerta, mostrou tudo ao vivo aqui, é o momento que ela chega. Quando sai a prisão dela, por quê, Pagliani? O delegado pediu a prisão na sexta-feira, na hora do almoço, a gente conversou com ele, você foi até lá, conversou com ele, e a gente imaginou que a prisão nem pudesse sair na sexta, né, Pagliani? E aí, quando chega por volta das 4 horas da tarde, vem a informação que a Justiça tinha decretado a prisão temporária. Nós estávamos ali na delegacia e acompanhamos o momento que a Michele chega ali. A gente pode jogar esse momento ali, pode ver ela não esse fala momento. nada, né, não Lúcia? fala nada. Nada, Olha né? só, então a gente vai explicar como a gente fez uma entrevista com ela. Então ela sobe. Esse é o prédio ali da DEIC, a divisão de homicídios fica no andar de cima. Ali ela não falou nada e ela sobe. E aí, nossa equipe permaneceu lá embaixo. E logo depois, os repórteres subiram, toda a imprensa subiu para conversar com o doutor Araújo, que ele ia falar sobre a prisão, falar sobre o caso. Então, quando estão todos os repórteres ali abordando a Michele, ela não fala. Depois de um tempo, nós continuamos ao vivo aqui no Cidade Alerta, ali na frente da delegacia, no estacionamento ali da delegacia, e os repórteres todos subiram para falar com o Araújo. E como a gente estava ao vivo aqui, eu fiquei um certo tempo lá embaixo. E aí depois, quando eu estava subindo, eu e o cinegrafista Leonel Fernandes, para ir até a sala do doutor Araújo, onde aconteceria essa entrevista coletiva, eu encontro com ela. E aí ela falou. E aí ela passa por mim, assim, no corredor com um investigador. Eu acredito que ela tenha ido no banheiro, porque ela fazia o caminho até a delegacia de homicídios. E eu encontro com ela e falo, você não quer falar mesmo, Michele? E ela fala que não. Só que eu acompanho ela até a sala de homicídios. E ali tem 2 investigadores. E eu falo, Michele, você não quer falar alguma coisa, o que aconteceu? E ela permanece em silêncio e diz que vai esperar o advogado. O advogado tinha saído, ido até o carro para fazer alguma coisa. Quando ele volta, o doutor Camilo volta, eu converso com ele. Doutor, ela não quer dizer alguma coisa, o que aconteceu? E aí ele conversando com ela ali, ela aceitou falar comigo dentro da sala. Que é exatamente esse trecho que nós vamos mostrar agora para vocês. Olha só. O que você tem para falar? Do mesmo jeito que eu já venho falando desde o começo, eu realmente não lembro o que aconteceu no dia. Vem alguns flashes muito distantes, muito incoerentes na minha cabeça. Nós temos algumas provas, alguns relatos, tudo, mas assim, eu realmente não consigo me lembrar do que aconteceu no dia. Com certeza, eu não faria isso com a minha mãe. A gente ouviu algumas pessoas, vocês se gostavam muito, né? Vocês estavam sempre juntas. Nós éramos unha cara de uma com a outra. Até na quarta-feira vocês foram na salgaderia, estavam juntas lá, né? A gente era muito próxima, a gente não fazia nada separado. Nada. A gente nunca, nem tipo, brigou de mão, assim, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Lude, o que a gente vê nessa história, assim, família discutir, família brigar, é uma coisa, né? Peraí. Uma coisa, a gente estava com a Lude aqui e estava prestando atenção. Uma coisa a gente, toda a família discute, toda a família Sim, tem. é normal. Mãe, pai, isso é normal, com os irmãos e tal. Mas a ponto de você matar uma pessoa a 20 facadas, quer dizer, o relato dela diz que deu um apagão. Poxa, você é uma repórter experiente, e aí? Como é que fica numa situação como essa, entrevistando? Poxa, mas a gente era um carne, mas eu dei 20 facadas na minha mãe? E quando eu pergunto se elas estavam sempre juntas, porque de fato as pessoas que eu conversei, vizinhos da área de lazer, vizinhos da casa da Márcia, todos falavam
que elas estavam sempre juntas. Eu entrevistei uma vizinha da Márcia, um dia antes do crime, elas foram nessa salgaderia, estavam juntas, pareciam felizes ali. Então isso causou estranheza e por isso eu questionei a Michele sobre isso. E aí algumas pessoas perguntam, né, Pagliani, eu encontrei inclusive esse final de semana algumas pessoas que acompanharam toda a nossa cobertura do caso e elas perguntaram, a Michele tem algum problema? Você identificou algum problema? Aparentemente não. Por quê? Um pouco antes de começar essa entrevista, a gente acertou tudo ali para começar a gravar, um pouco antes ela falou o seguinte para mim, eu não quero que vocês falem sobre as minhas filhas, mostrem imagens, falem sobre as minhas filhas. Ela tem, a Michele, uma filha de 15 anos e uma menina pequena de 4, 5 anos. Eu acredito que o choro dela ali foi por conta que agora ela caiu na realidade, né, do que aconteceu. Vai ficar longe das filhas, obviamente. Vai ficar longe das filhas, do marido e perder tudo que tinha, né, o Pagliani, uma vida estável. Trabalhar, não vai conseguir ter aquela estabilidade que nós comentamos há pouco. E é um crime grave, o próprio delegado disse aí que são vários agravantes aí, motivo torpe, fútil, uso de meio cruel, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, são vários agravantes. Com certeza ela vai ter uma pena alta na condenação e é o que chama atenção, né, o Pagliani, o que a gente falava e o que a gente vem falando. Uma filha matar a mãe não é um minuto de bobeira. Não, não entra na nossa cabeça não. isso.